Saudações, estudante! Bem-vindo à aula de revisão dos conteúdos de termologia. Para revisar esse conteúdo, nós vamos fazer aqui, juntos, algumas questões. Mas antes, algumas dicas. Tenha com você papel, lápis e borracha na mão. Ouça cada enunciado com muita atenção. E antes de assistir a resolução, tente fazer a questão você mesmo. Assim você vai ver onde precisa melhorar. Tá preparado? Tá preparada? Vamos lá! Questão 1. Henrique, um estudante brasileiro, ao ler o romance de ficção científica Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, identifica que um dos personagens da obra menciona que 451 Fahrenheit corresponde à temperatura em que o papel do que são feitos os livros entra em combustão. A escala de temperatura usada no Brasil é a Celsius, o que significa que a temperatura mencionada pelo personagem na obra corresponde aproximadamente a: letra A, 843,8 graus Celsius, letra B, 250,5 graus Celsius, letra C, 811,8 graus Celsius, letra D, 232,7 graus Celsius, ou letra E, 178 graus Celsius. Pensa um pouco, tenta calcular, daqui a pouco eu venho com a resolução. Vamos à resolução da questão 1. É uma questão simples que deseja apenas que a gente converta um valor em graus Fahrenheit para graus Celsius. Para isso, nós vamos usar a equação que vimos na aula. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Como queremos converter de Fahrenheit para Celsius, basta apenas trocar o valor do F e aí calcular o valor do C na equação. Fazendo isso, nós temos C sobre 5 é igual a 451 menos 32 sobre 9. E daí, resolvendo a subtração na parte de cima da fração, fica assim: C sobre 5 é igual a 419 sobre 9. Daí agora basta aplicar meios por extremos e temos o seguinte: 9 vezes C é igual a 2095. Dividindo ambos os lados da equação por 9, nós temos a resposta, que a temperatura citada equivale a 232,7 graus Celsius. Sendo assim, resposta correta, letra D. Questão 2. O célebre físico irlandês William Thomson, que ficou mundialmente conhecido pelo título de Lord Kelvin, entre tantos trabalhos que desenvolveu, criou a escala termométrica absoluta. Essa escala, conhecida por escala Kelvin, consequentemente não admite valores negativos e, para tanto, estabeleceu como zero o estado de repouso molecular. Conceitualmente, sua colocação é consistente, pois a temperatura de um corpo se refere à medida: letra A, da quantidade de movimento das moléculas do corpo. Letra B, da quantidade de calor do corpo. Letra C, da energia térmica associada ao corpo. Letra D, da energia cinética das moléculas do corpo. Ou letra E, do grau de agitação das moléculas do corpo. Questão bem tranquila, conceitual. Pensa um pouco e eu já venho com a resposta. E aí, vamos ver se você acertou. Bem, o enunciado conta a história do Lord Kelvin, mas no final ele se refere à temperatura. E conforme a gente viu em nossa aula, a temperatura é o grau ou o nível de agitação das moléculas de um corpo. Quanto mais agitadas, mais temperatura. Quanto menos agitadas, menos temperatura. Portanto, resposta correta, letra E. Questão 3. A indicação de temperatura na escala Fahrenheit excede em 2 unidades o dobro da correspondente na indicação na escala Celsius. Essa temperatura é: letra A, 300 graus Celsius, letra B, 170 graus Celsius, letra C, 150 graus Celsius, letra D, 100 graus Celsius, ou letra E, 50 graus Celsius. Essa aqui é um pouquinho mais difícil, mas pensa mesmo assim. Daqui a pouco eu venho com a resposta. Vamos então à resolução da questão 3. A questão 3, parecida com a questão 1, também pede para que a gente converta o valor em Fahrenheit para Celsius. Só que ele não foi muito claro ao dizer o valor exato, mas o enunciado já nos dá a pista que a gente precisa. Primeiro vamos usar a fórmula que a gente já usou. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. O enunciado fala que quer uma temperatura em Celsius que corresponde ao dobro acrescentado mais 2 unidades. O que isso quer dizer? Ou seja, vai ficar da forma como está aqui.
O dobro é multiplicar por 2. Acrescentar 2 unidades é somar mais 2. Então, no lugar do F, a gente coloca 2 vezes C mais 2. E aí a nossa equação fica apenas com uma incógnita, que é a letra C, e a gente pode resolver. Fazendo então aqui a conta, temos o seguinte: C sobre 5 é igual a 2C mais 2 menos 32 sobre 9. Resolvendo mais uma vez, temos C sobre 5 é igual a 2C menos 30 sobre 9. Daí aplicamos novamente meios por extremos e temos a seguinte conta: 9 vezes C é igual a 10 vezes C menos 150. Resolvendo essa equação do primeiro grau simples, temos a resposta, que a temperatura citada é 150 graus Celsius. Resposta correta, letra C. Questão 4. As forças de coesão entre as moléculas da substância, letra A, são mais intensas no estado gasoso do que nos estados sólido e líquido, em virtude de maior agitação? Letra B, são menos intensas no estado sólido do que nos estados gasoso e líquido? Letra C, não depende da temperatura da substância? Letra D, tem maior intensidade no estado sólido e menos intensidade no estado gasoso? Ou letra E, tem intensidade desprezível no estado sólido? Pensa um pouquinho, já venho com a resposta. E aí, será que você acertou? Bem, as forças de coesão dependem estritamente do estado da matéria. A gente viu na aula que no estado gasoso as moléculas estão muito agitadas, então quase não tem essa força. No estado líquido é um valor intermediário, a força existe, mas também não tão forte. Já no estado sólido, elas são muito intensas, porque as moléculas estão unidas umas com as outras. Sendo assim, a resposta correta é a letra D. Elas têm maior intensidade no estado sólido e menos no estado gasoso. Questão 5. Uma vaporeira de bambu é um utensílio de cozinha que se assemelha a uma série de peneiras empilhadas, formando um corpo cilíndrico com o fundo aberto, conforme as figuras 1 e 2. A configuração da vaporeira permite que os alimentos sejam cozidos por meio do vapor d'água. Como pode ser observado no esquema da figura 2, a vaporeira de bambu é colocada no interior de uma panela de metal contendo água. O calor da chama do fogão é transferido através do material da panela para a água por primeira lacuna. A água aquecida começa a vaporizar, de forma que, por segunda lacuna, transporta o calor para o interior da vaporeira de bambu e cozinha os alimentos. As lacunas do texto são preenchidas respectivamente por letra A, condução e radiação, letra B, convecção e condução, letra C, condução e convecção, letra D, convecção e irradiação, ou letra E, irradiação e condução. Pensa um pouquinho e eu já venho com a resposta. E aí, vamos ver a resolução da questão? Bem, a primeira lacuna se refere à forma de propagação do calor entre a chama, a panela e a água. E pela figura podemos ver que elas estão em contato. A forma de propagação que acontece por meio desse método é a condução térmica. Uma vez que a água se aquece, o vapor ele vai começar a subir, conforme também falou no enunciado. E a segunda lacuna está justamente atrelada a isso. O vapor subindo, a forma de propagação de calor que está acontecendo é a convecção térmica, onde fala que o calor ou a massa de ar que está mais quente tende a subir e a massa de ar que está mais fria tende a cair. Sendo assim, resposta correta, letra C. Questão 6. Supõe um motor que gera 4.000 watts de potência, mas que 2.500 watts sejam dissipados na forma de calor. O rendimento desse motor é de, letra A, 160%, letra B, 75,3%, letra C, 37,5%, letra D, 26,6% ou letra E, 11,9%. Pensa um pouquinho, tenta calcular e eu já venho com a resposta. Vamos à resolução da questão 6. Primeiro vamos separar os dados. A questão falou que a potência gerada é de 4.000 watts, mas a potência dissipada ou perdida é de 2.500. Pensa um pouco aí comigo. Se são gerados 4.000 watts, mas são perdidos 2.500, quanto é que sobra para de fato ser utilizado? É só você fazer uma subtração simples. A potência utilizada vai ser os 4.000 gerados, descontado dos 2.500 perdidos. Sendo assim, a utilizada vai ser 1.500 watts.
Agora, para calcular o rendimento, a gente faz uma divisão simples. A gente divide a potência utilizada pela potência gerada. A potência utilizada, como a gente descobriu, 1.500. A gerada, 4.000. Fazendo essa divisão, nós temos 0,375. Daí podemos multiplicar por 100% para descobrir a porcentagem do rendimento. E aí temos a nossa resposta. O rendimento dessa máquina é de 37,5%. Resposta correta, letra C.